bem-vindo ao programa Saber Direito. Meu nome é Barney Bichara, sou professor de Direito Administrativo do curso Pretório e procurador do Estado de Minas Gerais. O tema do nosso curso será a teoria dos atos administrativos. E o tema da nossa primeira aula será conceito de ato administrativo e suas consequências jurídicas. O nosso e-mail para participação no programa é saberdireito@stf.jus.br. Vejam bem, a matéria que será tratada nesse curso, ato administrativo, é uma matéria muito importante. É das matérias cruciais dentro do direito administrativo. É praticamente o centro do direito administrativo. O nosso curso abordará praticamente todos os aspectos relacionados ao assunto. Como o próprio tema diz, é a teoria dos atos administrativos. Serão 5 encontros e em cada um nós trataremos de um dos importantes aspectos. O primeiro, a aula de hoje, será o conceito de ato administrativo e as diferentes abordagens sobre o assunto. Importante dizer, não há lei sobre ato administrativo, o que faz com que a doutrina fique livre para conceituar, para classificar, para dizer. Portanto, é muito importante nós nos localizarmos dentro do assunto. A segunda aula aborda também ponto importantíssimo, que é relacionado aos atributos do ato administrativo. Nesse ponto, nós vamos falar sobre a presunção de legitimidade, a autoexecutoriedade, a imperatividade, a tipicidade e as consequências relacionadas a essas características, a esses atributos. Na terceira aula, nós vamos falar sobre os requisitos ou elementos do ato administrativo, que é, de longe, o ponto mais importante da matéria. Por quê? Porque todas as consequências jurídicas do ato, relacionadas à validade, invalidade, anulação, invalidação, convalidação, vinculação, discricionariedade, decorrem desse ponto, requisitos ou elementos do ato administrativo. Na quarta aula, nós trataremos sobre a extinção do ato administrativo, também muito importante, enfatizando o ponto que diferencia revogação e anulação do ato administrativo. Também falaremos sobre as questões das invalidades no que toca à extinção. No último encontro, nós falaremos sobre anulação, revogação e convalidação do ato administrativo. Também de fundamental importância diferenciar a anulação da revogação, os diferentes aspectos relacionados a isso. Então, esses 5 encontros e esses 5 pontos compõem a teoria dos atos administrativos. Vamos então entrar no nosso primeiro tema, no tema da nossa primeira aula, que é o conceito de ato administrativo e suas consequências jurídicas. Veja bem, primeira coisa que nós temos que deixar claro, a doutrina ela é livre e fértil sobre o assunto. Como disse, não há lei sobre ato administrativo. Não existe uma lei que conceitue o ato, não existe uma lei que diga o que é o ato. Portanto, coube à doutrina. Primeira coisa, diferentes opiniões e todas corretas. Diferentes abordagens e todas corretas. Estudar a teoria dos atos administrativos começa pela separação dos diferentes conceitos que envolvem a matéria. Essa parte conceitual é muito importante para separar o ato administrativo das diferentes categorias jurídicas que envolvem o assunto, mas que não entram propriamente no conceito de ato administrativo. O primeiro conceito fundamental para a compreensão do assunto é a ideia de fato administrativo. Importante enfatizar, estamos falando de fato administrativo e não ainda de ato administrativo. A questão já começa em dizer que existem diferentes opiniões a respeito do que seja fato administrativo. A doutrina clássica do direito administrativo brasileiro, do professor Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, ele dizia, fato administrativo corresponde a acontecimentos materiais relacionados ao exercício da atividade administrativa. Importante dizer, o ato, ele diz alguma coisa.
O ato, ele enuncia alguma coisa, ele declara alguma coisa. O fato, não. O fato simplesmente ocorre. O fato simplesmente acontece. E aí a primeira distinção fundamental entre fato administrativo e ato administrativo. Como disse para vocês, no direito administrativo clássico brasileiro, vai se dizer fato administrativo corresponde a acontecimentos materiais, ou melhor, a atos materiais realizados no exercício da função administrativa. Temos que lembrar que o Estado é uma pessoa jurídica de direito público, dotada de capacidade política e que exerce atividades essenciais à sobrevivência da sociedade e à sobrevivência do próprio Estado. Nós temos 4 funções essenciais, basicamente 4 funções essenciais. Uma função legislativa, que consiste em gerar, produzir o direito novo. Temos a função jurisdicional, que consiste em aplicar a lei ao caso concreto, para resolver conflitos sociais com força de coisa julgada, com força de definitividade. Temos a função administrativa, e é essa que nos interessa, ao direito administrativo, ao ato administrativo. A função administrativa consiste em aplicar a lei ao caso concreto. Igual à função jurisdicional? É. Só que a função jurisdicional aplica a lei ao caso concreto para resolver um conflito, para resolver uma lide, um conflito social e mais, com força de coisa julgada, com força de definitividade. A decisão jurisdicional, como diz a doutrina clássica do direito processual, faz preto virar vermelho, faz redondo virar quadrado. A decisão jurisdicional, ela é definitiva. Quando o Estado exerce a função administrativa e aí pratica atos administrativos, o Estado também aplica a lei ao caso concreto. Mas aplica a lei ao caso concreto para realizar os fins do Estado, para realizar a vontade estatal. É a aplicação imediata, concreta, para realizar os fins do Estado. E nunca é definitiva, e nunca é imutável. E isso, entre outras coisas, é que vai diferenciar o ato administrativo do ato judicial, do ato jurisdicional. Mas eu disse que são 4 as funções do Estado. Uma função legislativa, atribuída principalmente, mas não exclusivamente, ao órgão chamado Poder Legislativo. Disse que nós temos uma segunda função, a função jurisdicional, que é atribuída principalmente, mas não exclusivamente, a um órgão chamado Poder Judiciário. Temos uma terceira função, a função administrativa, atribuída principalmente, tipicamente, ao órgão chamado Poder Executivo, mas não com exclusividade. Ao lado dessas 3 funções, temos uma quarta, denominada pela doutrina de função política ou de governo. A função política ou de governo consiste em definir os fins do Estado. Como diz o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que vamos repetir várias vezes os seus conceitos. Como diz o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, a função política ou de governo consiste em gerir os negócios superiores do Estado. Consiste em definir os fins do Estado. Enquanto a função administrativa reaplica a lei para realizar os fins do Estado, a função política ou de governo define o fim. Enquanto a função política aponta a direção, a função administrativa, repito, atribuída principalmente, mas não exclusivamente, ao Poder Executivo, ao órgão Poder Executivo, consiste em executar atos para realizar os fins do Estado. Então, nós temos aí essa noção inicial, estudada no direito constitucional, mas relevantíssima para o estudo do direito administrativo.
Por quê? Porque o ato administrativo é o ato praticado pelo Estado para exercer uma de suas funções, a função administrativa. Como o ato administrativo ele é praticado para realizar uma das funções do Estado, a função administrativa, é importante lembrar que quem exerce com primazia é o Poder Executivo. Mas os outros poderes, o Legislativo e o Judiciário, atipicamente desempenham função administrativa. Pensem quando o órgão legislativo, cuja função principal é legislar, faz um procedimento licitatório. A licitação feita pelo órgão legislativo é uma sucessão de atos administrativos. Temos o poder legislativo exercendo atipicamente, secundariamente, a função administrativa. Quando o Poder Judiciário, por exemplo, realiza um concurso público para provimento de cargos vitalícios de magistrados ou um concurso público para provimento de cargos efetivos para analistas e serventuários do Poder Judiciário, eu tenho o Poder Judiciário exercendo atipicamente função administrativa. A conclusão é, se os três poderes, seja tipicamente como função principal, seja atipicamente como funções auxiliares, se os três poderes exercem função administrativa, significa que os três poderes vão praticar atos também qualificados como atos administrativos. Ô professor, mas espera aí, por que você está falando isso se a explicação não é ainda sobre ato, e sim sobre fato? Porque você deve, nesse primeiro momento, de acordo com essa doutrina clássica, enxergar o fato administrativo corresponde a atos materiais realizados no exercício da função administrativa. Olha que frase carregada de conteúdo. São atos materiais praticados no exercício da função administrativa. Dois exemplos que clareiam esse conceito. Imaginem uma primeira situação. Imaginem que um determinado município decida demolir um edifício que ameaça cair. Um edifício corroído pelo tempo, abandonado pelos seus moradores e que ameaça cair, desmoronar e causar uma tragédia. A administração decide praticar um ato administrativo determinando a sua demolição. A administração pratica um ato administrativo dizendo que seja demolido o edifício, porque ele coloca em risco a coletividade. Ponto. Praticar o ato determinando a demolição é o ato administrativo, é o Estado dizendo, é o Estado declarando. Ir lá, encher o prédio de bomba e explodir o prédio é um ato material. O ato administrativo é a declaração que o prédio seja demolido. O fato administrativo é o ato material para realizar a função administrativa, ou seja, ir e demolir. O ato diz, o fato ocorre. O ato enuncia, o fato simplesmente acontece. Um segundo exemplo, imaginem que um determinado estado da federação decida construir uma nova sede administrativa, por exemplo, e a nova sede está pronta. O governador determina a mudança das repartições das antigas sedes, dos antigos prédios, para a nova instalação. O ato administrativo enuncia que seja feita a mudança até o dia tal. O fato é mudar. O fato é realizar a mudança. É a primeira distinção fundamental. Então, para a doutrina clássica, o fato administrativo corresponde a esses atos materiais praticados para realizar a função administrativa. Contudo, está correto, hein, gente? Está correto. É uma opinião baseada em argumentos sólidos, é uma opinião. Só que muitos doutrinadores, e aí é isso que dificulta o nosso estudo,
porque primeiro você escuta uma coisa, para depois você escutar outra, acontece que outros doutrinadores vão dar um outro enfoque ao fato administrativo. Eles vão dizer, fato administrativo é espécie de fato jurídico. O fato administrativo é um fato jurídico, só que é um fato jurídico que produz consequências no direito administrativo. Eles vão dizer, se o acontecimento repercute no direito administrativo, se o acontecimento traz consequências relevantes para o direito administrativo, eu tenho um fato administrativo. Exemplo, a morte de um servidor público. Se um servidor público morre, a morte é um fato, é um acontecimento. Só que a morte de um servidor público trará consequências para o direito administrativo na medida que gerará a vacância do cargo público. O cargo ficou vago porque o servidor morreu. Então, é muito importante essa distinção. Enquanto para alguns, o fato administrativo corresponde aos atos materiais praticados no exercício da função administrativa, como o professor José dos Santos Carvalho Filho, um manual muito bom, um livro muito bom, como diz o José dos Santos Carvalho Filho, isso é fato administrativo, ato material. Para outros, para muitos outros, o fato administrativo é espécie de fato jurídico. Se o acontecimento repercute no direito administrativo, temos um fato administrativo. Tudo bem? A professora Maria Silvia de Pietro, que tem um manual muito popular, que tem um livro muito estudado pelos alunos, ela diz o seguinte, ela fala assim, se o fato tem repercussão no âmbito do direito administrativo, eu tenho um fato administrativo. Se o fato é irrelevante para o direito administrativo, eu tenho o chamado fato da administração. Então, ela vai fazer essa dobradinha, dizendo, se o acontecimento é relevante, fato administrativo. Exemplo dado, a morte de um servidor. Mas se o fato é irrelevante para o direito administrativo, por exemplo, uma chuva no mar, uma brisa no verão, se esses são acontecimentos irrelevantes, eu chamo esses acontecimentos irrelevantes de fatos da administração. Professor, eu já estou estudando direito administrativo, tem um tempo. E aí eu estou lembrando, quando você diz, da matéria contratos administrativos. E quando eu estudo o contrato administrativo, eu estudo o fato do príncipe, eu estudo o fato da administração. Aqueles conceitos relacionados ao contrato administrativo, ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo, que a gente estuda fato da administração e fato do príncipe, não se confunde com o que a Maria Silvia está dizendo agora, nessa parte da matéria. Tudo bem? É apenas uma coincidência de expressões. Eu tenho a expressão fato da administração, que significa uma coisa lá no contrato, e tenho a expressão fato da administração, que tem um significado aqui no assunto atos administrativos. Então, o primeiro conceito, na verdade, os dois primeiros conceitos importantíssimos que eu passei para vocês é fato administrativo e fato da administração. Lembrando, no que toca ao fato administrativo, eu vou ter posições diferentes sobre o mesmo assunto. Uns dizendo uma coisa, outros dizendo outra coisa. Mas o mais importante para a gente aqui é deixar claro que, por enquanto, não ainda conceituamos ato administrativo, porque faremos isso agora. Dito que é fato administrativo, dito que é fato da administração, vamos agora falar sobre um ponto importantíssimo. É como se você estivesse anotando, seria o ponto 3 do seu caderno. Se você estivesse anotando, né? O ponto 3 do seu caderno, que seria
atos da administração. Percebam, a expressão ato da administração é uma expressão ampla, é uma expressão muito ampla para abranger certa categoria de atos. E aqui eu peço, mais uma vez, um pouquinho de paciência. Por quê? Porque nós teremos diferentes olhares sobre esse conceito. Nós teremos diferentes enfoques sobre esse conceito, atos da administração. Cuidado, hein? Não podemos confundir fato com ato. Não podemos confundir fato administrativo e fato da administração com o conceito de agora, atos da administração. Também do direito administrativo clássico, é comum dizer, ato da administração são os atos praticados pela administração pública. Todos os atos praticados pela administração pública são chamados de atos da administração. Só que o que acontece? Para essa corrente, para essa visão, a administração pública tem um sentido subjetivo, tem um sentido de sujeito. Quando eu digo que ato da administração são os atos praticados pela administração pública, eu estou dizendo a administração pública enquanto poder executivo, a administração pública enquanto órgãos da administração direta e pessoas da administração indireta. Importante lembrar, se eu falo para esse posicionamento do Oswaldo Aranha Bandeira de Melo, do Celso Antônio Bandeira de Melo e de muitos outros, eu vou dizer ato da administração são os atos do poder executivo. A administração aí tem um sentido subjetivo, de sujeito que pratica. Outros vão dizer, como a Maria Silvia de Pietro, sem contrariar a primeira posição, ela vai dizer, atos da administração é uma expressão ampla, diz a professora. Atos da administração é uma expressão ampla, que abrange todos os atos praticados no exercício da função administrativa. Se você for atento, você vai perceber que a primeira posição enfoca o sujeito. Ato da administração são os atos praticados pelo Poder Executivo, sujeitos. Para a segunda posição, o enfoque não é em quem pratica o ato. O enfoque é no ato praticado. Se o ato praticado é para realizar uma das funções do Estado, se o ato praticado é para realizar a função administrativa, eu chamo de ato da administração. Não quero saber quem está praticando o ato, porque estão lembrados que a função administrativa é exercida pelo Executivo, pelo Legislativo, pelo Judiciário. Eu não quero saber quem está exercendo a função administrativa. Eu quero saber, é função administrativa? É. Então, ótimo. Todos os atos praticados para realizar esta função administrativa entram na categoria de atos da administração. Enquanto que, para a primeira posição, atos da administração são os atos do poder o quê? Executivo. Qual que está certo, professor? Porque eu estou querendo fazer um concurso, eu estou me preparando para o concurso, e, eventualmente, se isso cair na minha prova, eu marco o quê? Vejam bem, gente, as duas posições estão corretas. São apenas abordagens distintas sobre o mesmo assunto. Mas e na minha prova? Eu marco X aonde? Eu coloco certo e errado aonde? É a mesma coisa de manga. Manga pode significar isso aqui, a manga da camisa, a manga do terno, ou pode significar a fruta. O contexto é que vai me dizer. O contexto vai te permitir a saber qual enfoque está sendo dado à expressão. O que você tem que saber é que existem esses dois posicionamentos. Porque você pode ler em um livro uma coisa, ler em outro livro outra coisa, e ficar, e aí? Os dois estão corretos. Críticas de um lado, críticas de outro, mas os dois conceitos
estão aí. O importante é nós organizarmos a parte conceitual sobre o assunto. Tudo bem? Se a expressão atos da administração é a expressão mais ampla para abranger os atos praticados pela administração pública, nós temos que dizer quais atos são esses. Todos. 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 Ou seja, não interessa se o ato é geral ou se o ato é individual. Não interessa, e aí é importantíssimo, não interessa se o ato é regido pelo direito público ou pelo direito privado, não quero saber. Não quero saber se o ato é unilateral ou se o ato é bilateral. Eu não quero saber se o ato produz efeitos jurídicos ou se ele não produz efeitos jurídicos. Eu não quero saber. Ele pode ser geral, ele pode ser individual, ele pode ser unilateral, ele pode ser bilateral, ele pode produzir efeito jurídico ou não, pode ser de direito público ou pode ser de direito privado, não me interessa. O que me interessa é qualquer ato praticado pela administração pública para exercer a função administrativa, eu chamo de quê? Eu chamo de forma ampla de atos da administração. Então, vocês já perceberam que dentro do universo atos da administração, eu vou ter uma espécie. Qual é a espécie? É o tema do nosso curso, é o tema da nossa aula, a espécie ato administrativo. Dentro do grande universo, todos os atos, eu tenho um, o ato administrativo. E é ele que nós temos que conceituar. O que é ato administrativo? O que significa a expressão ato administrativo? Nesse ponto, mais uma vez, quem estuda o assunto, os doutrinadores vão dizer, eu posso dar ao ato um conceito amplo, ou eu posso dar ao ato um conceito estrito. Tudo depende do meu ponto de partida. Tudo depende do meu ponto de referência. Para dizer o que é ato administrativo, em sentido amplo ou em sentido restrito. O que acontece? O professor Celso Antônio Bandeira de Mello, ele vai conceituar ato administrativo em sentido amplo. Ele vai dizer, para mim, Celso Antônio Bandeira de Mello, ato administrativo é toda declaração do Estado, ou de quem lhe faça as vezes, subjacente à lei, para cumprir a lei, regida pelo direito público e sujeita à apreciação do Poder Judiciário. Olha que conceito importantíssimo, conceito vital para o nosso estudo, para a nossa matéria. Ato administrativo, na opinião dele, em sentido que amplo, é toda declaração do Estado, toda declaração do Estado ou de quem lhe faça as vezes. Inferior à lei, para cumprir a lei, regida pelo direito público e sujeita à apreciação do Poder Judiciário. Temos que explicar esse conceito, porque tem vários aspectos importantíssimos dentro dele. O primeiro, o conceito começa dizendo, ato administrativo é toda declaração do Estado. Primeira coisa, já disse, o ato administrativo é a declaração, o ato diz, o ato enuncia, o ato exterioriza a vontade do Estado. Por que isso é importantíssimo? Porque se a administração não fala, se a administração não se pronuncia, se a administração não exterioriza a sua vontade, nós não temos ato administrativo. Como assim, professor? Gente, pensem em inúmeras situações em que a administração se cala quando deveria se pronunciar. Pense nas inúmeras situações em que a administração se omite quando deveria dizer. Essas situações nas quais a administração se silencia quando tinha o dever de se manifestar, essas situações às quais a administração se omite quando a lei determinava o seu pronunciamento, a doutrina chama de
o silêncio da administração. Então, falar em silêncio da administração é falar naquelas situações, naquelas circunstâncias nas quais a administração não diz quando tinha o dever de dizer. Não fala quando tinha o dever de falar. Exemplos de todos os dias. Imaginem, você é de uma determinada unidade da federação, você mora no Espírito Santo e, de repente, você decidiu mudar para outro estado, decidiu mudar para o estado de Minas Gerais. Quando você mudou para o estado de Minas Gerais, você sentiu a necessidade de renovar a sua carteira de habilitação. Mas para você renovar, para facilitar, você solicita ao órgão de trânsito mineiro a transferência do prontuário. Você fala, ó administração, ó Detran, por favor, transfira o meu prontuário do Espírito Santo para Minas Gerais, já que eu resido aqui. A administração simplesmente não diz que sim, nem que não. A administração simplesmente se silencia. Ela não fala nem que sim, vamos realizar a transferência, ou também não diz não, não vou fazer por causa disso, disso, disso. Ela simplesmente se cala. Essa situação caracterizada pela inércia da administração, nós chamamos de quê? Nós chamamos de o silêncio da administração. Por que o silêncio da administração é importante? Porque o silêncio da administração não é ato administrativo. Vocês acabaram de anotar, acabaram de perceber. O ato é a declaração do Estado. O ato é a exteriorização da vontade do Estado. Quando o Estado se silencia, o Estado está exatamente não exteriorizando a sua vontade. Quando o Estado se omite, ele está exatamente não exteriorizando a sua manifestação de vontade. Então, o silêncio não é ato administrativo. A pergunta subsequente vai ser, se o silêncio não é ato, porque o silêncio não diz nada, o silêncio é o quê? O silêncio é um fato administrativo. Por que o silêncio é um fato? Porque é um acontecimento que gerou consequências no direito administrativo. Quais consequências? Você, cidadão, que pediu a transferência do prontuário, você tem o direito constitucional a uma manifestação da administração. Você tem o direito constitucional à administração dizer sim ou não, por quê. Para a administração, também há consequências, porque o servidor que deveria dizer e não disse, ele foi negligente. O servidor que deveria agir e não agiu, ele foi omisso e responderá por sua negligência, por sua omissão, porque todos os estatutos de servidores públicos trazem essa previsão de negligência no serviço. Então, o silêncio da administração é exatamente a situação caracterizada pela omissão. Se há omissão, não há declaração. E se não há declaração, não é ato administrativo. Mas como produz consequências jurídicas, é fato administrativo. É o primeiro ponto a se dizer aí no conceito de ato administrativo. É toda declaração do Estado. Depois o conceito continua dizendo, é toda declaração do Estado ou de quem lhe faça às vezes. Que expressão é essa? Essa expressão significa que eu tenho outras pessoas que não o Estado que praticam atos administrativos. Eu tenho outras pessoas que não o Estado que praticam atos administrativos, como as concessionárias de serviços públicos, as permissionárias de serviços públicos, aqueles que exercem função delegada, não são o Estado, mas praticam atos administrativos. É toda declaração do Estado, ou de quem lhe faça às vezes, inferior à lei, subjacente à lei e a título de cumpri-la. Isso é fundamental. O ato administrativo, ele só existe para dar cumprimento à lei. Ele só existe para especificar o conteúdo da lei, para explicar a lei e tornar possível a sua aplicação. Se o ato é inferior à lei,
se o ato é subjacente à lei, se o ato só existe para tornar possível a aplicação da lei, o ato administrativo jamais pode contrariar a lei. O ato administrativo jamais pode dizer o que a lei não disse. Jamais pode dizer mais do que a lei disse, porque a lei é inferior à lei e existe para cumprir a lei. E penúltimo, regido pelo direito público. E aí você vai decorar. Você vai decorar porque se o ato não for regido pelo direito público, não é ato administrativo. Se o ato não for regido pelo direito público, ele pode ser o que ele quiser, mas ato administrativo ele não vai ser, porque ato administrativo sempre é regido pelo direito público. Ô professor, mas o que significa dizer isso? O que significa dizer que o ato administrativo é regido pelo direito público? Significa dizer que quando se pratica o ato administrativo, quem o pratica exerce prerrogativas públicas, exerce poderes públicos, age na qualidade de poder público, revestido de poderes e revestido de restrições. Aplica-se o famoso regime jurídico administrativo. Quem pratica o ato administrativo age na qualidade de poder público, com todas as prerrogativas, com todos os privilégios que colocam a administração no nível de supremacia em relação à sociedade. Não pode esquecer. E por último, agora sim, o ato administrativo, ele sempre se sujeita à apreciação do poder judiciário. Outro ponto que vocês jamais podem esquecer. Gente, todo ato administrativo se sujeita à apreciação do poder judiciário. Todo. Não interessa a natureza do ato. Não interessa a categoria do ato. Não interessa se o ato é um ato geral ou se é um ato individual. Não interessa se um ato é discricionário ou se o ato é o quê? Vinculado. Não interessa. Interessa é ato administrativo? É. Ele se sujeita à apreciação do poder judiciário. E é isso que caracteriza o ato administrativo, ou melhor, é isso que diferencia o ato administrativo, como eu disse, do ato judicial. O ato judicial é imutável. O ato judicial é imutável. O ato administrativo, não. Ele sempre se sujeita à apreciação do poder judiciário. Não podemos esquecer que no Brasil vigora o sistema inglês. Vigora o sistema inglês, também chamado de unidade de jurisdição, consagrado no artigo 5º da Constituição, inciso 35. O que diz o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal? Não se livrará, ou melhor, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito. Portanto, o ato administrativo sempre pode ser apreciado pelo Judiciário, no que toca à sua legitimidade. Isso aí é o ato administrativo. É a declaração do Estado, ou de quem ele faça as vezes, subjacente à lei, a título de cumpri-la, regida pelo direito público e sujeita à apreciação do Poder Judiciário. Esse é o conceito amplo de ato administrativo. É importante dizer que alguns estudiosos, alguns doutrinadores, vão falar assim, peraí, esse conceito é muito amplo, esse conceito é amplo demais e acaba abrangendo outras categorias de ato que não nos interessa, porque para a gente só interessa o ato administrativo propriamente dito. Então, outros estudiosos preferem restringir esse conceito e não dizer ato administrativo é toda declaração. Não, eles vão dizer ato administrativo são apenas as declarações unilaterais e que produzem efeitos imediatos. O que o conceito restrito faz é diminuir a categoria de atos para dizer ato administrativo não é qualquer ato, é apenas aqueles unilaterais e que produzem efeitos jurídicos imediatos. Tudo bem? Os dois estão corretos, obviamente. É só uma questão de ampliar uma categoria maior ou de restringir. O Celso Antônio, que prefere um conceito amplo, vai dizer, o ato administrativo
é toda declaração, com aquelas características. Enquanto quem prefere um conceito mais restrito, como a professora Maria Silva de Pietro, ela vai dizer, não, Celso Antônio, não é toda declaração, são apenas as unilaterais e que produzem efeitos imediatos. Esse é o conceito aí importantíssimo e fundamental de ato administrativo. Alguma pergunta, gente? Professor, eu sou Oswaldo, da Faculdade ESB, 7º semestre, e a pergunta que eu faço, baseada na questão do conceito de ato administrativo, onde você até usou de exemplo a questão de que o Estado tem que enunciar para que a casa seja demolida, caso ela esteja... Né, se a administração tem que enunciar, o que acontece quando a administração fica calada? O que devemos fazer quando a administração se cala? Vejam bem, a questão muito importante, abordada tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, diz respeito aos efeitos do silêncio da administração. Quais as consequências jurídicas do silêncio da administração? E mais, o que fazer diante do silêncio da administração? Sobre o silêncio da administração, a primeira ideia, ou melhor, a primeira hipótese que nós temos que vislumbrar é se a lei atribui efeito ao silêncio. Porque em muitas ocasiões, a própria legislação vai atribuir efeito ao silêncio da administração. Imagine uma lei que diga, se a administração não se pronunciar no prazo de 5 dias, entende-se como deferido o pedido. Imagine algumas legislações municipais que tratam sobre reformas e construções, direito de construir. Para você reformar a sua casa, você precisa aprovar um projeto de reforma. A lei municipal pode dizer que se o projeto não for, se a administração não se manifestar acerca do pedido administrativo no prazo de 40 dias, tem-se como deferido o pedido de autorização para a reforma do edifício. Na verdade, uma licença para reformar. Então, a primeira ideia é essa. A lei pode atribuir efeito ao silêncio, e aí nós temos a aplicação da lei. Percebam, não é o silêncio que diz, é a lei que diz. A lei diz, se o silêncio for sim, é sim. Se a lei diz o silêncio é não, o silêncio é indeferimento, se a administração não se manifesta no prazo legal, o silêncio significa não. Mas a maior parte das vezes, nós temos aquela situação na qual o cidadão pede, o cidadão requer, a administração não diz que sim, nem diz o quê? Nem diz que não. Ela não fala nem que pode, nem que não pode. Situação dramática, mas que acontece todos os dias. A pessoa tem uma determinada enfermidade, não tem recursos para adquirir o medicamento, e elas procuram o posto de saúde ou a Secretaria de Estado de Saúde e pedem medicamento. Ah, eu tenho, por exemplo, artrite reumatoide e quero esse medicamento aqui, E faz um requerimento administrativo. A administração simplesmente não responde. Ela não diz que sim, ela não diz que não, e a lei não atribui efeito ao silêncio. A administração não diz que sim nem que não, e não há um efeito legal para o silêncio da administração. E aí o que fazer? Nós temos duas medidas. Primeiro, pedir de novo, não é isso? Aviar um recurso administrativo, pedindo que a administração se manifeste. Mas além do recurso administrativo, pode o administrado, pode o cidadão recorrer ao poder judiciário. Pode o cidadão recorrer ao poder judiciário. E aí que vem a grande questão. O juiz, diante do pedido do autor, o juiz fará o quê? Você é o autor e pede ao juiz que, diante do silêncio da administração, atenda o seu pedido. A doutrina vai dizer, na verdade, também nesse ponto, um pouquinho de paciência, temos duas opiniões, temos dois posicionamentos. Alguns vão dizer, o Poder Judiciário, ao receber o pedido do autor, o Poder Judiciário simplesmente vai emitir uma ordem judicial determinando que a administração se manifeste no prazo legal sob pena de multa diária.
O que a administração teria que fazer, segundo essa primeira opinião, era responder, ou melhor, acatar a ordem do juiz. Ponto final. O juiz dá uma ordem para que a administração se manifeste. Percebam, o juiz ele não vai mandar a administração simplesmente fazer. O juiz vai falar, faz isso, administração. O juiz vai dizer, se manifeste no prazo legal, de acordo com a lei. Significa que, para essa primeira opinião, o juiz não pode se substituir ao administrador. O juiz não pode interferir na decisão que cabe ao administrador. Essa é a primeira opinião, inclusive a que predomina na doutrina e nos tribunais. A segunda opinião, muito importante também, do Celso Antônio Bandeira de Mello. Professor, por que você fala tanto no Celso Antônio? Porque ele hoje é a principal, ou pelo menos uma das principais referências no assunto. E o Celso Antônio vai dizer, fala assim, depende do ato. Quando o juiz aprecia o pedido do autor, depende do ato. Se for um ato vinculado, o juiz, segundo o Celso Antônio Bandeira de Mello, pode suprir a omissão com a decisão judicial. Só que se o ato for discricionário, aí o juiz não pode substituir, e aí ele determina, ele dá uma ordem judicial para que a administração pratique o ato de forma motivada. Espera aí, entendi. Mas o que é ato vinculado? O que é ato discricionário? Ato vinculado é aquele que a lei fixa os requisitos. Fixados os requisitos, a administração se limita a quê? Se limita a praticar o ato. Ponto final. A administração olha, presente, 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 presente. Todos os requisitos que a lei exigiu estão presentes, pratica o ato administrativo. O ato é vinculado. Não há liberdade de escolha. Não há alternativa de escolha. Presentes os requisitos, só há uma alternativa, praticar o ato. Isso é o ato vinculado. O ato discricionário é aquele que a lei dá à administração pública uma margem de liberdade. A lei dá à administração pública uma margem de escolha, para que dentro dessa margem de escolha, a administração possa valorar, possa apreciar, possa definir, no caso concreto, o que é melhor para o interesse público. Melhor é isso ou melhor é aquilo? Dentro de limites legais, a administração é livre para escolher como e se o ato vai ser praticado. Então, duas opiniões. Diante do silêncio da administração, o juiz pode. Primeira opinião, majoritária. O juiz sempre determinará à administração que a administração se manifeste nos termos da lei. Ponto final. Portanto, cabe ao administrador a prática do ato. Segunda opinião, importante, porque é do professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Ele diz, se o ato é vinculado, o juiz pode, nos autos do processo, apreciar os requisitos. E se o juiz constatar que os requisitos estão ali, o juiz pode, na sentença, suprir a omissão. Para quê? Diz o Celso Antônio. O juiz vai mandar uma ordem para a administração se ele já verificou a presença de requisitos legais. Então, para ele, se o ato é vinculado, se limita a averiguar, a constatar os requisitos da lei, o juiz pode o quê? Suprir a omissão. Mas se o ato é discricionário, quer dizer que a lei deu à administração liberdade para agir. E se a lei deu liberdade para a administração agir, só ela pode escolher. Portanto, o juiz não poderia suprir a omissão. E nesse caso, aí sim, o juiz determinaria à administração, através de uma ordem judicial, que se pronunciasse no prazo legal. Então, são esses aí os posicionamentos acerca do silêncio da administração. Tudo bem? Vejam bem. Prosseguindo aí o nosso assunto, prosseguindo aí nossa matéria, é importante lembrar que o ato administrativo, seja em sentido amplo, seja em sentido estrito, é o ato administrativo, é a declaração do Estado, regida pelo direito público para cumprir a lei, sujeita sempre à apreciação do Poder Judiciário, repito, no que toca à sua legalidade. Vejam bem, enxergar o ato administrativo é importante só
analisar 3 aspectos que nós vamos ver posteriormente. O ato, ele pode ser visto no que toca à sua perfeição. O ato pode ser visto no que toca à sua validade. E o ato pode ser visto no que toca à sua eficácia. Mas é o ato. O ato, ele é perfeito. O ato, ele é válido. O ato, ele é eficaz. Mas é o ato. É como se fosse eu. Eu sou mineiro, eu sou procurador do Estado, eu sou de Montes Claros. São 3 coisas. Posso ser 3 coisas ao mesmo tempo? Posso. Uma coisa não exclui a outra. Então, uma coisa é, qual estado eu nasci? Sou de Minas Gerais. Qual profissão eu tenho? Essa. Qual naturalidade? Aquela. São 3 realidades que coexistem. São 3 realidades que estão juntas, porque se refere à mesma pessoa. O ato administrativo é perfeito. Quando? Quando ele completou o seu ciclo de formação. O ato administrativo é válido. Quando? Quando foi praticado conforme o direito. O ato administrativo é eficaz quando está apto a produzir seus efeitos jurídicos. Mas isso aí vamos ver na próxima aula. Resumindo a aula de hoje, gente, o que nós temos que tirar dessa aula? O que nós temos que aprender? Primeiro, o que é fato da administração e fato administrativo? É a diferença. Para alguns, resumindo, hein? Primeiro ponto do resumo. Fato administrativo, para alguns, são atos materiais realizados no exercício da função administrativa. Para outros, fato administrativo corresponde a uma espécie de fato jurídico, acontecimentos que produzem consequências no direito administrativo. Contrapondo ao fato administrativo, eu tenho o fato da administração, que é o acontecimento irrelevante. Se é relevante, é fato administrativo. Se é irrelevante, é fato da administração. Depois, o ponto 2. O que é ato da administração? É a expressão mais ampla para designar qualquer ato praticado pela administração pública. Qualquer ato, geral, individual, de direito público, de direito privado, que produz efeito, que não produz efeito, é a expressão mais ampla, atos da administração. Embora pequenas divergências, a ideia é essa. Terceiro, o ato administrativo, espécie do gênero ato da administração, que é a nossa matéria. Que o ato administrativo é a declaração do Estado, ou de quem o representa, regido pelo direito público para cumprir a lei e sujeita à apreciação do Poder Judiciário. Lembrando que o silêncio da administração não é o quê? Não é ato. O silêncio da administração é fato. Não é ato por quê? Porque não há declaração de vontade. É fato por quê? Porque produz consequências no direito administrativo. Diante do silêncio, você pode propor um recurso administrativo ou uma ação judicial. E aí dentro daquelas ponderações que foram feitas. Tudo bem? Vejam bem, vamos encerrando aqui nossa aula. Perguntas, participem do nosso programa. Perguntas para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. E quem quiser ir rever a aula, pode acessar o site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br e fazer o download. Quero aproveitar a ocasião e agradecer todo mundo e convidar todos para a próxima aula, quando nós trataremos sobre os atributos do ato administrativo e vamos falar mais um pouquinho sobre perfeição, validade e eficácia. Tudo bem? Até mais para todo mundo.